a gente começa repercutindo a nossa enquete da sexta-feira. Na sexta-feira, nós repercutimos aqui para você a questão da proporcionalidade, o critério para definir aí o tempo de cada candidato que tem aí a rádio e televisão. Obviamente que aqui na nossa cidade, os candidatos aqui a prefeito e a vereador não têm acesso à televisão, mas têm acesso aos programas de rádio, que vão sempre ao ar às 7 horas da manhã, irão, né? A partir do momento que iniciar a propaganda eleitoral, às 7 horas da manhã e também ao meio-dia, sempre com 10 minutos cada inserção dessa do programa eleitoral gratuito. E os partidos e federações e coligações têm tempo de propaganda proporcional ao número de parlamentares lá no Congresso. Repercutimos isso aqui na sexta-feira. Também repercutimos o tempo que cada um dos candidatos aqui a prefeito tem em cada programa, que vai ao ar 2 vezes por dia. O Douglas Marchetti tem 3 minutos e 10 segundos, o Flávio Bussi 4 minutos e 56 segundos e o Tutti Folk tem 1 minuto e 53 segundos. Isso com base no número de parlamentares lá no Congresso Nacional de cada partido que compõe as coligações e as federações que fazem parte da campanha de cada candidato aqui na cidade de Timbó. E a gente pediu para você, qual a sua opinião sobre a proporcionalidade como critério para definir o tempo de cada candidato? Vamos passar aqui para você como ficou. Tem o gráfico aqui então que está mostrando o seguinte: 62% das pessoas que votaram disseram que todos deveriam ter o mesmo tempo. Vejo que isso ultrapassa aí a questão partidária, político-partidária. 62,5% das pessoas acham mais justo que todos tivessem o mesmo tempo para mostrar suas propostas e não fosse feito de forma proporcional aí ao número de congressistas lá que o partido tem no Congresso Nacional. Vejam que, por exemplo, o Partido Novo não ultrapassou a tal cláusula de barreira e não tem nada de tempo de rádio e televisão, zero. Por isso que até o Partido Novo precisou aí se filiar a outros partidos para conseguir, por exemplo, em Blumenau tem pouquíssimo tempo, mas ainda assim por conta das parcerias, né, que foram feitas ali com outros partidos, das coligações que foram feitas com outros partidos ali na cidade de Blumenau e em todas as cidades país afora. O Partido Novo, por exemplo, não tem acesso a nada de tempo de televisão. Aqui em Timbó, por exemplo, a parceria ou a coligação do Tutti com o Márcio Elísio não trouxe nada de tempo, né, adicional de rádio, por exemplo, para a coligação que apoia o candidato Tutti Folk aí na campanha eleitoral. Essa é a questão proporcional envolvida na divisão do tempo para rádio e televisão. Então, 62,5% das pessoas disseram que todos deveriam ter o mesmo tempo. Aí tem na sequência 21,5% dizendo que tanto faz, que não acompanha a propaganda eleitoral, então não faz diferença nenhuma essa questão do tempo de cada candidato, de acordo com 21,6%, olha, um percentual elevado que diz aqui que não acompanha, não tá nem aí para essa propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito. 9,1% diz que considera um critério justo, acho que está tudo certo do jeito que está, e 6,8% diz que favorece os grandes partidos. Obrigado então para você que participou, interagiu com a gente na enquete da sexta-feira e certamente você vai participar na nossa enquete do dia de hoje também, repercutindo ainda a questão político-partidária. Por acordos partidários, em São Paulo, Bolsonaro apoia Ricardo Nunes. Vamos repercutir esse assunto na nossa enquete do dia de hoje. A decisão tem sido contestada e gerado divisão quanto às opiniões dentro da ala bolsonarista do PL, especialmente com o crescimento da popularidade de Pablo Marçal, que disputa a atenção e o voto dos bolsonaristas descontentes com o apoio do PL a Nunes, lá em São Paulo. Então vamos lá. Como você avalia a decisão do PL, acatada também por Bolsonaro, de apoiar Ricardo Nunes em São Paulo? Tem 3 alternativas para você votar. Bolsonaro deveria ter mantido sua independência. A segunda, o PL e Bolsonaro agiram corretamente para impedir a eleição de Boulos. E a terceira alternativa, quando a decisão foi tomada, subestimaram Pablo Marçal, ou seja, não acharam que Pablo Marçal iria crescer tanto
e repentinamente na campanha lá de São Paulo. São as 3 alternativas que você tem para votar e interagir com a gente na nossa programação, na nossa enquete do dia de hoje, que já está sendo compartilhada aí nos grupos de jornalismo, daqui a pouquinho também, ou na sequência, já estou colocando para você que está participando do nosso Facebook, do YouTube, para que você também tenha acesso ao link, possa votar, possa participar, possa compartilhar a nossa enquete do dia de hoje, repercutindo essa situação ali de São Paulo, que está sendo notícia, principalmente nesse final de semana, quando as plataformas digitais aí do Pablo Marçal foram bloqueadas, simplesmente bloquearam o Pablo Marçal aí nas suas plataformas digitais. Na noite deste domingo, portanto, ontem, o palco do Teatro Municipal de Timbó ficou até pequeno no primeiro concerto de inverno de Timbó, que teve a participação aí da Orquestra Municipal de Timbó, da Camerata Estudantil também da Orquestra Municipal de Timbó e da Orquestra Municipal de Indaial, formando aí então uma linda orquestra sinfônica aí para quem pôde prestigiar e que fez o público aí ao final bater palmas de pé ao final desse espetáculo. E nós vamos acompanhar então um trecho do que foi o espetáculo do primeiro concerto de inverno de Timbó. Teatro do SIC ontem à noite, com o frio, mas muita gente esteve lá para prestigiar. Eu estive na missa ontem à noite, aí na volta da missa, passando ali na frente do Teatro Musical, muita gente, muitos veículos estacionados por ali, realmente casa cheia para acompanhar esse espetáculo de música erudita, de música boa da nossa orquestra de câmara de Timbó e também lá de Indaial e da Camerata aqui da orquestra de câmara de Timbó. Parabéns aí para os organizadores, parabéns para o maestro Paulo Lira e toda a equipe do maestro Paulo Lira, que proporcionaram esses momentos muito bons aqui de música boa aqui na cidade de Timbó no dia de ontem. E você percebeu a música que eles estavam reproduzindo aí, né, Aldair? James Bond, 007. James Bond, exatamente. Exatamente. Muito bem, nós vamos dando sequência aqui na nossa programação, depois de falar aí desse espetáculo que aconteceu aqui na noite de ontem, aqui na cidade de Timbó, falando também de um evento que esteve na mira das plataformas digitais nesse final de semana aqui na nossa região, que foi o casamento do nosso amigo aí, o Gustavo Porco, lá do Indavírus. Claro que repercutiu bastante o casamento, até você tá vendo aí umas imagens dele com a sua agora esposa. Também apareceu ali o Lauro, né? Não tinha como faltar. Enfim, muitas pessoas participaram desse evento e pelas fotos que a gente acompanhou aí nas plataformas digitais do Indavírus, um casamento, um festão aconteceu aí para o casamento do Gustavo Porco e repercutindo aí nas mídias digitais aqui da nossa região. Parabéns aí pro Gustavo, pra sua esposa, que seja um casamento com a duração do tamanho do que foi essa festa aí, né? Uma festa de pompa, realmente, de gala, casamento do Gustavo Porco ali na cidade de Indaial, do portal Indavírus. Um abraço, ele que também é membro lá do Rotary Clube Indaial Palmeira, o Gustavo Porco, e certamente já esteve várias vezes aqui na Rádio Cultura, parcerias aí também com a Rádio Cultura. Muito bem, vamos falando de frio agora. Cidade mais alta e mais fria do Brasil, a cidade de Urupema, na Serra de Santa Catarina, amanheceu congelada neste último domingo. Os termômetros marcaram menos 3 graus no município e a sensação térmica chegou a só menos 18 graus, segundo a Ipagre-Ciran, o órgão de observação meteorológica estadual. A vizinha Urubici também acordou encoberta pelo branco do gelo e com temperatura em 0 graus.
A prefeitura fala em neve acumulada, informação que foi confirmada aí por meteorologistas da IPAGRE. Os dois municípios, Urupema e Urubici, são conhecidos pelo turismo de inverno, com estadias lotadas na estação mais fria do ano. Urupema, por exemplo, tem 3.000 moradores e chega a registrar 50 geadas e até 5 neves por ano, e já tem mais de 40 hospedagens registradas pela prefeitura, entre pousadas, hotéis, casas de campo, cabanas, chalés, fazendas, sítios, enfim. E Urubici, por outro lado, também investe no turismo de aventura. Então, durante o ano, é possível fazer, por exemplo, salto de pêndulo e 2 tipos de tirolesa sobre a cascata do Avencal, uma delas inclusive de bicicleta, e além de tudo isso, apreciar, para quem gosta, apreciar um frio aí ao toque de um bom vinho. Pois é, e olha só, tem imagens ali passando para você daquela neve acumulada e as árvores com os galhos ali congelados lá nas cidades altas Urupema. Essa imagem aqui é lá de Urupema, que você estava acompanhando aí nas nossas plataformas digitais. Imagina, se eu aqui em Timbó já estava gelando do frio, imagina lá para cima. E lá tem essa questão da sensação térmica, a questão do vento, né? A região mais alta, então tem muito vento por lá também, e aí aquilo que eu sempre falo por aqui, quando está quente, a ausência do vento é complicada, deixa aquela sensação de abafamento, e agora quando no frio favorece, aqui a nossa região, aqui o centro da cidade de Timbó, favorece quando não tem vento, porque essa sensação térmica daí não é ampliada, a do frio nesse caso. Olha, teste de sangue para identificar doença de Alzheimer é destaque em conferência internacional. Dentro de poucos anos, será possível identificar a doença de Alzheimer com a facilidade e a precisão com a qual hoje diagnosticamos índices de glicose e colesterol. A estimativa é do médico neurologista Williams Borelli, coordenador de pesquisa do Centro de Memória do Hospital Moinhos do Vento. Ele foi um dos representantes da instituição na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, realizada na Filadélfia, nos Estados Unidos. De acordo com o médico, os marcadores plasmáticos foram um dos destaques do evento. Durante a conferência, foi divulgado um estudo realizado na atenção primária e secundária da Suécia, que mostrou que esse tipo de exame teve altíssima acurácia. Os medicamentos disponíveis atualmente limpam todas as proteínas causadoras da doença presentes no cérebro. Entretanto, os pacientes continuam piorando a partir desses testes. Pode-se identificar antes e propor intervenção adequada, reduzindo ou até prevenindo esse declínio, diz Borelli. Então, avançando os estudos com relação à doença de Alzheimer também, que, de acordo com esses progressos da medicina, dentro de poucos anos poderá ser identificado em um exame de sangue comum, simples, como hoje se identifica. Então, de acordo com a própria matéria aqui, se identifica o nível de glicose, de colesterol, também será possível identificar se há alguma tendência ou não de Alzheimer e já propor tratamentos preventivos. É o avanço da ciência, é o avanço da medicina, trazendo cada vez mais bem-estar e visando a longevidade das pessoas. E vamos falando também de informações internacionais. Claro, vamos falando das eleições na Venezuela, porque neste sábado, dia 24, o presidente Lula compartilhou nas redes sociais uma declaração conjunta dos governos do Brasil e da Colômbia, onde ambos os países reafirmam a necessidade de apresentação das atas da eleição na Venezuela para que o resultado seja devidamente reconhecido. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela havia declarado na última quinta-feira que reconhece a vitória do presidente venezuelano Nicolás Maduro nas eleições realizadas em 28 de julho. No entanto, a sentença proibiu a divulgação das atas eleitorais
e acusou o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, de desacato à justiça, o que pode levar a penalidades. Segundo o presidente do tribunal, a decisão é irreversível. O comunicado divulgado por Lula enfatiza que tanto Brasil quanto Colômbia tomaram nota da decisão do Supremo venezuelano, mas reiteraram a necessidade da publicação das atas desagregadas por sessão de votação. E relembram os compromissos assumidos pelo governo e pela oposição mediante a assinatura dos acordos de Barbados, cujo espírito de transparência deve ser respeitado, é o que destaca então o texto, a declaração publicada nas redes sociais. Muito bem, eu tenho um vídeo ali que vai aparecer aqui entre eu e o Julian, para você ver a preocupação com que está o Maduro. Olha a preocupação dele aí com a situação da Venezuela, veja só. Depois eu quero fazer um comentário. Olha ali no meio do campo, jogando bola, né? Trocando passes ali com a gurizada no meio do campo, driblando, enfim. E aí chega lá no final, vai correndo, tá bem fisicamente aí o Maduro e, né, fez o gol ali. Então, é mais ou menos o que acontece na Venezuela, o que aconteceu nessa encenação aí. A bola é do Maduro, o campo é do Maduro, né? E ai se não passar a bola pro Maduro, para que depois ele vá lá e marque o gol. E ai do goleiro se defendesse essa bola. Entende? É mais ou menos isso que acontece lá na Venezuela com relação às eleições também. Acho que ficou bem fácil de entender, né? Bem didático. Bem didático. Olha, foi totalmente fora do comum, diz prefeito de Ribeirão Preto sobre incêndios na cidade. Você está vendo imagens do incêndio que tomou conta aí nesse final de semana de boa parte lá do interior da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Viveram momentos de tensão nesse sábado com os incêndios florestais que se espalhavam pela região. Deu uma trégua aí com uma chuvinha que caiu por lá também no final de semana. O prefeito Duarte Nogueira, do PSDB, classificou a situação como fora do comum, mas afirmou que os planos de contingência elaborados em anos anteriores, justamente para o enfrentamento de episódios de seca e queimada, ajudaram a cidade a mitigar os efeitos do fogo e chegaram com intensidade lá no município. Ele disse que foi totalmente fora do comum. Foi a maior quantidade de incêndio em 20 anos da série histórica, disse Nogueira em entrevista ao Estadão. Ribeirão Preto teve 14 focos de incêndio espalhados pela cidade, alguns bem próximos de residências, bem como as localizadas no condomínio Alphaville, no distrito Bonfim Paulista. A gente tem imagens também agora de uma outra cidade que faz divisa ali com São Paulo, com o interior de São Paulo, que é Cianorte, no Paraná. A cidade de Cianorte também registrando aí muitos incêndios e preocupando a população pela proximidade aí das zonas residenciais. E lembrando que a gente teve também 2 mortes registradas aí de pessoas que tentaram conter as chamas e em função de fumaça e fogo acabaram morrendo, né, combatendo as chamas ali no interior de São Paulo. O governo Tarcísio de Freitas, logo mais a gente vai passar inclusive um vídeo aí que o Tarcísio de Freitas colocou nas suas plataformas digitais mais adiante, e tá fazendo um belo trabalho aí que tá faltando do governo federal, hein? Daqui a pouco você vai ver o que o Tarcísio de Freitas tá fazendo por lá. E tá faltando trabalho do governo federal nessa questão das queimadas. A gente já falou isso no sábado por aqui, mas a Amazônia, o Mato Grosso, o interior de São Paulo, a gente aqui sofrendo os efeitos disso aqui na região sul, inclusive com a fumaça sendo trazida pelas correntes de ventos, né? Trazendo aqui a fumaça na semana passada. Aí a gente teve episódios aí de fumaça sendo vistas aqui no sul do país e aqui na nossa cidade, inclusive no horizonte a gente via o céu, né? Chamuscado aí pela fumaça que chegava por aqui daquela região. Mas o que chama a atenção é a ausência, é o silêncio e a ausência dos atores globais, né? Das entidades, não tem musiquinha, né? Eu ia mesmo perguntar qual que ia ser a música que eles iam fazer esse ano. Não tem musiquinha, não tem entidade chamando a atenção pro assunto, não tem Macron. Cadê o Macron? Não consegue nem tomar conta lá da França, degradada França,
né? Mas durante o governo anterior ele dava conta, né? Tinha tempo para chamar a atenção, dizer que tinha que tomar conta da Amazônia, que se oferecia lá para ajudar a tomar conta da Amazônia caso o governo brasileiro não conseguisse, e agora sumiu todo mundo, tá escondido no meio da fumaça aí. Marina Silva, o próprio presidente Lula fazem de conta que nada está acontecendo por lá. E daqui a pouco a gente, logo mais aí durante a nossa programação, inclusive, nós vamos colocar um vídeo rápido do Tarcísio de Freitas para você ver o que o homem está fazendo por lá em relação ao combate às chamas dos incêndios florestais e agrícolas, inclusive, que acontecem lá no interior de São Paulo. É uma situação crítica e que requer uma ação conjunta do governo federal, mas está faltando a ação do governo federal nesse sentido. Parece que está tudo certo, que estão querendo que queime mesmo o negócio por lá, e inclusive teve uma matéria do UOL, porque esse pessoal gosta muitas vezes de passar pano para as situações, mas aquilo ali foi um exagero sem tamanho. Aí a matéria dizia assim: entenda como as queimadas podem ajudar a recuperar o solo. Com tudo pegando fogo lá, pessoal, né, que isso é verdade, eles não deixam, né? Eles colocam uma verdade mais para subverter, né? Para subverter aquilo que está acontecendo, para dar um outro enfoque para a população. É lógico que isso é fato, né? Por isso que aqui na nossa região o pessoal faz queimada aí para fazer plantio, enfim. Mas colocar isso no momento desse, que a gente sabe que tem gente morrendo, fauna, tem imagens que eu nem trouxe por aqui, porque de animais que foram queimados, sapecados, morreram pela fumaça, mas sendo enterrados lá em vala comum, né? Muitas cabeças de gado morrendo lá naquela região. E aí o UOL vai lá e diz: entenda como as queimadas podem favorecer o solo. Olha, o bilionário Elon Musk realmente, novamente, veio às redes sociais e reagiu à prisão do dono do Telegram, Pavel Durov, detido na noite de sábado, dia 24, pela polícia da França ao desembarcar no aeroporto Le Bourget, nos arredores de Paris. Ao compartilhar um post no X, o antigo Twitter, o Musk ironizou, dizendo POV, que significa Point of View ou ponto de vista. Estamos em 2030, na Europa, e você está sendo executado por curtir um meme. É o que diz aí o post do Elon Musk, ironizando a situação, em alusão, então, como eu disse, a esse termo Point of View, POV, que é muito usado aí nas redes sociais para descrever a perspectiva de alguém sobre determinado comportamento. O dono do Telegram, de 39 anos, tinha uma ordem de prisão na França e ele, a esposa e um segurança haviam acabado de chegar do Azerbaijão em um jato particular. A França acusa o dono do Telegram de ser cúmplice de crimes perpetrados por meio do aplicativo de mensagens, uma vez que a empresa presidida por ele não teria compartilhado informações com investigações em andamento. Pois é, o Telegram, ele não cumpre essas ordens judiciais, né, de censura, não cumpre, não faz acordo com ninguém aí, e aí o dono do Telegram foi preso lá na França. E aí o Musk se manifestou, dizendo que, fazendo uma alusão aqui, uma simulação: olha, estamos em 2030 e você está sendo executado por curtir um meme, diz o Elon Musk aqui. Essa questão da censura tem avançado mundo afora. Não é só aqui no país, mas a gente teve agora o caso recente do Pablo Marçal. O Pablo Marçal teve suas plataformas digitais bloqueadas. É o seguinte: se o camarada fez um post aí que não pode, ele tem que ser punido tendo que tirar o post. Não é verdade? Tira o post e segue a vida. Agora, simplesmente bloquear as plataformas digitais, aí dá para concordar com isso? Você que está acompanhando a gente, você concorda com isso? Que simplesmente se bloqueie as plataformas digitais de alguém? A Tabata Amaral e o partido da Tabata Amaral estão dizendo que houve abuso de poder econômico. Por quê? Porque o Marçal tem gente repostando. Ele criou, e não foi durante a campanha eleitoral. O Pablo Marçal certamente se preparou antes. E você que acompanha, se você acompanhou alguma publicação do Pablo Marçal, ele já há algum tempo vinha pagando
para quem fizesse recortes de vídeos dele na internet, lá daquelas palestras que ele fazia lá como coach, enfim, e repostasse. Para que? Qual era a intenção dele disso? Distribuir o conteúdo dele. Talvez lá atrás já tivesse a intenção dele, ou não, de ir a candidato a prefeito de São Paulo. Ele disse que não, mas mesmo que tivesse já a intenção lá atrás, ele acabou formando uma base de compartilhamento aí das suas publicações, mas isso já na época do coach. Então ele pagava um determinado valor lá para quem fizesse recortes e publicasse, repostasse, compartilhasse os recortes que fazia dos vídeos dele. Isso fez com que as suas plataformas digitais, as redes sociais aí do Pablo Marçal, dessem um salto, né? Com essa estrutura que ele acabou criando ali de compartilhamento de recortes das suas publicações. Só que isso acabou funcionando agora para a campanha eleitoral lá em São Paulo, né? O Pablo Marçal cresceu demais nas redes sociais também por conta disso, né? Então ele usou a expertise dele, da equipe dele aí, na questão das plataformas digitais. Aí a Tabata Amaral vai lá, e o partido da Tabata Amaral pede a retirada, e não só a retirada do material, mas a suspensão, que fosse suspensas as redes sociais aí do Pablo Marçal, e a justiça, um juiz foi lá numa canetada e tirou as plataformas digitais do Pablo Marçal do ar, né? Ele está sem rede social nesse momento. Então nós vamos ver, eu queria só fazer a seguinte comparação. Essa foi a estrutura que ele montou lá atrás, se tinha intenção de usar na política ou não, mas foi antes da política que ele montou toda essa estrutura, pagou sim, ele divulgava isso, olha, se você fizer um recorte lá de algum vídeo e republicar, isso der audiência para mim ali, marca as redes sociais e tal, e ele pagava um determinado valor lá. Agora eu quero fazer só uma perguntinha, um raciocínio e uma reflexão. Vamos lá, né? Ele usou isso aí. Ele pagou para o pessoal repostar para ele lá atrás e agora está usando essa estrutura nas redes sociais. Agora, Brasil afora, se a justiça fosse atrás de quem dá R$50 no santinho, se quem banca R$100 por semana para combustível para quem plota o carro, hein? Será que não ia encontrar muita gente? Será que precisa ir muito longe para encontrar esse tipo de situação? Então fica aí a reflexão pra gente nesta segunda-feira sobre essa situação da campanha eleitoral. 7h27 e assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você nesta manhã de segunda-feira. A melhor promoção é na loja Patotinha. Selecionamos grande quantidade de calçados